Oi, pessoal, boa noite a todos. Boa noite a quem está aqui com a gente nessa noite de terça-feira. Eu sou Ellen Nunes, sou fundadora do Conecta Verde. Para quem não conhece o Conecta ainda, nós somos uma plataforma de comunicação que atua com sustentabilidade no mercado de embalagens. Esse é o foco principal do nosso hub de comunicação. E esse é o ponto de encontro, que é o nosso novo projeto, uma série de lives que vai falar ao longo do mês de maio sobre circularidade de embalagens plásticas, para a gente conversar, dialogar, debater e fomentar cada vez mais a pauta de circularidade com foco em embalagens plásticas. Bom, quero desde já agradecer a audiência de vocês que estão aqui hoje e agradecer aqui também os nossos patrocinadores, que são as marcas que apostaram nesse projeto que está iniciando e que viabilizaram o ponto de encontro. Então, a Lorde, a Vitopel, a Iató e também a Zaraplast. Mais uma vez, as marcas apoiando uma iniciativa do Conecta Verde, quero muito agradecer. E agradecer também os nossos convidados, eles que vão abrilhantar esses encontros aqui, que vão realmente fazer a diferença, trazendo conteúdo, trazendo experiências, trazendo insights, né? A gente quer que vocês tenham um ambiente assim de muito diálogo e de contribuição e um ambiente assim tranquilo para a gente realmente conversar sobre os temas que cada terça-feira vai sugerir. E o nosso tema hoje é sobre educação ambiental. A gente escolheu o tema como a indústria pode impulsionar a educação ambiental com foco no consumidor. Como a gente, o Conecta fala diretamente com a indústria, né? Os nossos leitores, os nossos participantes são sempre do mercado ligado diretamente do mercado de embalagens, mais diretamente à indústria, né? Então, a gente quis realmente trazer uma contribuição no sentido de engajar a indústria a pensar lá na ponta, quando a gente fala do engajamento do consumidor. Então, hoje, o nosso bate-papo aqui, a gente convidou o Lúcio Vicente, que é diretor-geral do Instituto Acatu. Lúcio, muito obrigada pela sua participação. O Instituto já esteve com a gente em outras ações e é sempre um prazer trazer um instituto tão renomado assim para as iniciativas do Conecta. Obrigada pela sua participação e presença. E a Marcela Zambardino, que é cofundadora da Positiva, uma marca que a gente que está envolvido com sustentabilidade já reconhece o posicionamento da Positiva e também vamos falar um pouquinho com ela hoje também sobre esse posicionamento, né, Marcela? A gente vai conversar já já. E é isso, vamos começar? Tenho certeza que vai ser rica essa conversa com o Lúcio e com a Marcela, e os participantes podem conversar com a gente aí através do chat, vou estar de olho aqui nas perguntas, participar com a gente e interagir. Sintam-se à vontade. Bom, começando pelo Lúcio, queria que o Lúcio contasse um pouquinho sobre a atuação do Instituto para quem ainda não conhece. Lúcio, conta para a gente como que o Instituto Acatu é um dos pioneiros aí em educação ambiental e consumo consciente. Conta um pouquinho sobre o Instituto Acatu para a gente. Legal, Ellen, obrigado pelo convite, obrigado para quem está aqui com a gente, obrigado, Marco, por mais uma dobradinha aqui de evento. O Instituto Acatu é uma organização de interesse público, né, uma ONG, tem 23 anos de atuação no Brasil e ele foi idealizado lá em 2001 pelo seu fundador, que foi o Hélio Mata, com o objetivo de trabalhar a educação para o consumo consciente, né, tendo em vista que muito se fazia em relação à sustentabilidade empresarial, mas pouco se falava sobre o envolvimento do consumidor dentro dessa esfera tão importante ligada à questão de sustentabilidade. A palavra catu, ela significa semente boa, né? Que é a origem, inclusive, do nosso propósito de trabalhar cada indivíduo como sendo um ente importante dentro do coletivo e, consequentemente, fazer com que ações individuais multiplicadas, né, somadas, possam também fazer um trabalho significativo
numa vertente de melhor impacto para o meio ambiente e para a questão social. O Acatu trabalha, né? Ele tem trabalhado ao longo dos 23 anos, focado em educação, mas em diferentes eixos de atuação. Tem trabalhado muito com pesquisas ao longo do tempo, então pesquisas para medir a sensibilização e o engajamento dos consumidores em relação às questões de sustentabilidade. A gente tem um cuidado muito grande de poder fazer com que todo o trabalho feito conceitualmente pelo Instituto seja baseado também em dados, seja baseado nessa mensuração daquilo que representa, obviamente, a maturidade das pessoas ao longo da vida, né? Então, se a gente for medir, por exemplo, o que o Ocatu fazia 23 anos atrás, a percepção de sustentabilidade das pessoas era totalmente diferente. E a gente vem, a cada ano, entendendo que as pessoas vão despertando para mais consciência em relação à sustentabilidade, e isso é uma verdade quando a gente olha para as questões de impacto. Então, o eixo de pesquisas e sistematização é o primeiro eixo onde a gente coloca esse trabalho em prática. A gente tem um segundo eixo, que é de trabalho de assessoramento empresarial, ali trabalhando individualmente com as empresas, com foco no consumidor. Então, ajudando as empresas na sensibilização, na parte de engajamento, tanto de colaboradores, quanto de lideranças, quanto de outros stakeholders, sempre com a ótica de também ajudar as empresas nessa comunicação sobre as questões de sustentabilidade, evitando greenwashing, né, que é toda aquela relação da publicidade com os reais impactos ambientais e sociais causados pelas marcas, entre outras questões ligadas à comunicação. Então, a gente apoia as empresas nesse sentido. E a gente também ajuda com que elas tenham um melhor relacionamento com outros stakeholders ligados à questão de sustentabilidade. O terceiro eixo seria de educação, propriamente dito, voltado principalmente para as questões de educação e sustentabilidade para crianças e adolescentes do primeiro ao nono ano. Então, a Catu, ao longo de 10 anos, com o programa Educatu, conseguiu levar para mais de 9 mil escolas e mais de 19 mil educadores um programa que ajuda, inclusive, esses educadores a formatar os seus planos de aula e as crianças e adolescentes também pesquisarem seus trabalhos escolares com os conteúdos de sustentabilidade. E além do programa, a gente tem uma plataforma, que é um site gratuito, onde as pessoas se cadastram e podem beber desse conteúdo também para poder fazer uso dos conteúdos. O quarto eixo é o eixo de advocacy, então o Acatu também trabalha nessa colaboração com outras organizações, fazendo com que as questões regulatórias contemplem questões de sustentabilidade, né, ligadas, obviamente, a melhorar o processo de envolvimento do poder público na regulação de leis que façam com que a gente promova melhorias em relação à questão do mercado e ao que é oferecido hoje de oportunidade para melhoria nas questões de impacto ambiental e social. E o último eixo, que é o quinto eixo de atuação, a gente trabalha muito com o fomento do desenvolvimento de formadores de opinião. Então, a nossa ideia é construir, inclusive, através de influenciadores, e não somente os digitais, mas toda e qualquer pessoa que tenha condições de influenciar pessoas, lideranças comunitárias, individualmente, todos nós somos, de alguma maneira, disseminadores de conhecimento. Então, fomentar para que a sustentabilidade seja um atributo nessa comunicação das pessoas no dia a dia. Então, esses são os eixos de atuação que a gente tem feito uso ao longo do tempo. Maravilha, maravilha, Lúcio. E antes de fazer a primeira pergunta aqui para vocês, queria também que a Marcela me contasse um pouquinho sobre a Positiva, como nasceu, como estamos, contasse um pouquinho para a gente sobre a marca e posicionamento. Marcela, por favor. Boa noite, todas e todos. Obrigada pelo convite. A Positiva nasceu há 10 anos atrás, foi a concepção dela. Eu me encontrei com meus sócios fundadores, que são dois, que vêm da indústria já de bens de consumo, já tinham trabalhado com cosméticos naturais também e do varejo. E eu sou designer de formação e sempre usei essa ferramenta para transformar os problemas que eu encontro em solução. E a gente, olhando para essa categoria de bens de consumo massivo e recorrente,
a gente viu que os produtos de limpeza eram um segmento que estava muito abandonado aqui no Brasil, concentrado em multinacionais que não colocam em primeiro lugar fazer uma formulação que seja segura para a saúde das pessoas e também, há 10 anos atrás, não pensavam muito no impacto das suas embalagens. Acho que a gente vai poder falar bastante sobre esse tema aqui hoje. E como a gente usa esses produtos de limpeza semanalmente, né, diariamente, semanalmente tem um descarte, a gente encontrou nesse segmento um problema importante de ser resolvido. Então, a gente começou a mapear alguns fornecedores aqui no Brasil. Hoje, 97% dos nossos ingredientes são brasileiros. A gente tem um trabalho de olhar para o ciclo de vida dos produtos desde a sua concepção, para que, de fato, a gente consiga gerar impacto socioambiental positivo em escala. Não resolver o problema depois, a gente fala muito sobre isso. Sempre que der, a gente tenta fazer o produto nascer o melhor possível. E aí a gente tem algumas certificações que a gente foi adquirindo ao longo dos anos. Então, a gente é certificado pelo Sistema B desde 2017. A gente tem a certificação vegana nos nossos produtos desde o dia 1. A gente faz compensação ambiental, inclusive a gente é resíduo neutro, porque a gente também tem um trabalho de coletores de embalagem em condomínios, enfim, tem bastante coisa para contar. E a gente é signatário da Ellen MacArthur Foundation também, para erradicar o plástico de único uso. E eu também tenho a honra de ser conselheira consultiva do Acatu e estar ao lado do Lúcio no comitê de comunicação, porque na Positiva, desde o início, eu estou responsável pelo marketing, desenvolvimento de produto e a área de pessoas e cultura, e eu amo transformar a mente e a forma de pensar das pessoas para que a gente seja, de fato, uma espécie que está trabalhando para gerar mais saúde, mais qualidade de vida e menos poluição. Então, sempre que eu puder colaborar e estar ao lado de negócios e aqui, por exemplo, é um grande prazer. Então, contem comigo aqui, estou aberta para perguntas. Maravilha. Gente, bom, eu vou começar com a pergunta que é o tema o tema da live de hoje, né, dessa primeira live, que é como a indústria pode impulsionar a educação ambiental. E aí, vou continuar com você, Marcela, no seu olhar enquanto positiva, vocês que são fabricantes de um produto e que, além do produto, precisam também desenvolver as embalagens. Como que você acredita, o que vocês buscaram e viram aí na Positiva, que é uma forma de impulsionar a educação ambiental quando a gente fala do consumidor? Como indústria, como que você acha que a indústria pode, que são ferramentas que a indústria pode utilizar para impulsionar o consumidor a descartar corretamente essas embalagens? Ellen, o consumidor precisa aprender a escolher uma embalagem ecológica, porque hoje é difícil, né, conseguir sem muito conhecimento técnico, e até quando você tem conhecimento técnico, saber que tipo de material tem naquela embalagem. Então, a gente sempre atuou na nossa comunicação gerando informação de valor para tanto a nossa comunidade, né, que acompanha a marca, tanto quanto internamente para o nosso time. Então, no nosso blog, nas nossas redes sociais, a gente sempre falou sobre materiais que compõem as embalagens. E para a gente conseguir gerar esses materiais, esses conteúdos de forma mais prática possível, eu sempre gosto de reforçar que, para mim, o conhecimento mais incrível que existe de embalagem hoje está nas cooperativas de reciclagem. Porque existe muita teoria, né, do que é reciclável. Muito se fala de materiais recicláveis, mas na prática, pouquíssimo é reciclado de fato, né? Então, tem muita gente que confunde essa questão do reciclado e do reciclável.
E aí, quando você vai para a cooperativa e pergunta para eles, isso daqui, quem está comprando de você? Quem está comprando essa embalagem? Quanto que ela vale? Como que ela chega aqui? Aí você consegue ter uma informação que é valiosa para o consumidor poder fazer boas escolhas. E aí, claro que a gente também leva essa informação para a página do site e para as embalagens, para quem vai comprar no ponto de venda, poder fazer uma escolha dessa informação do que compõe a embalagem, cada parte sempre está em destaque, para auxiliar, de fato, as pessoas a fazerem melhores escolhas e conseguirem descartar melhor depois. Então, considerando aqui a fala da Marcela, eu acho que a gente pode ressaltar aí a comunicação como imprescindível, né? Desde das ações que falem direto com o consumidor, mas aí pensando hoje em dia nas redes sociais, que vocês fazem isso super bem na Positiva, né? Mas também pensando numa comunicação adequada na própria embalagem. E essa comunicação adequada na própria embalagem, ela só chega se realmente quem desenvolver a embalagem tiver contato lá com a ponta, né? E aí acho que vale também considerar que essa aproximação mesmo, né, da indústria com os catadores, né, com quem realmente faz a reciclagem acontecer. Quando a gente fala daquilo que vai ser reciclado, conseguir entender o que realmente é reciclado lá na ponta. Então, acho que o que fica de importante nessa sua fala é essa aproximação, né, dos elos mesmo, né, das cadeias, tanto da cadeia de produção quanto da cadeia de reciclagem, ter uma escuta mais ativa nesse sentido, né? Acho que meio que essa mensagem que é importante que a Positiva fez esse caminho, certo? É isso aí. A gente acha que através, né, a gente fala muito de ODS 12, do consumo e da produção responsável, e aí quando você entende a produção e quando, né, ali, porque ali também na criação você precisa entender para poder reduzir também a quantidade de material, né? Entender todo o ciclo que vai fazer o produto até chegar à casa da pessoa. A embalagem, por concepção, ela tem a principal função dela é proteger o produto, né? Então a gente tem que respeitar essa primeira etapa. Aí, e como que a gente considera essa proteção com a segunda etapa, que é a atração, que é as pessoas olharem para a embalagem, quererem aquele produto, como que a gente concilia essas duas etapas com sustentabilidade, né? Com um impacto positivo. Acho que, infelizmente, isso tem sido discutido nos últimos anos, né? E a gente vê aí o acúmulo de embalagem porque essa questão não estava sendo considerada, mas é urgente, né? Sim. Lúcio, vamos com você agora. Vou manter a mesma pergunta, que é a pergunta tema da live de hoje. Enquanto instituto, o que você diria em relação a como que a indústria pode verdadeiramente estimular o consumidor, que hoje já tem informação sobre reciclagem, sobre o papel dele, mas que muitas vezes acaba não realizando, e aí a gente tem aí, né, vários gaps aí no meio. O que que você diria como instituto? Perfeito, eu acho que tem um elemento, né, de inclusão que a gente precisa sempre pensar. O consumidor, ele precisa além do conhecimento, ele também precisa de acesso a essas informações. Então, eu vou trazer aqui algumas informações que vieram através das pesquisas ao longo do tempo do Acatu, né? As pesquisas que a gente tem feito, inclusive, elas são comparativas em relação à realidade de outros países. Então, a gente desenvolve anualmente uma pesquisa que traz esses indicativos ligados às percepções, e à atitude real das pessoas comparadas com as de outros países. Essa Sim. pesquisa, inclusive, tem acesso público parcial no nosso site, e um dos dados que tem ali na pesquisa é de que as pessoas, o brasileiro especificamente, ele tem muito interesse de saber sobre como os produtos são feitos, né? Então, quando a gente faz esse comparativo com a média global, ele tem até mais interesse do que outras pessoas de outros países.
por vários fatores, né? Por uma questão cultural, a gente troca muita informação, a gente tem muito acesso à rede social, a gente tem interação o tempo inteiro, a gente está sempre antenado, né, com informações, mas ao mesmo tempo a indústria ela precisa aprender a ser didática também. Qual o nível de informação, né? Qual o público? Quando a gente fala de consumidor, existe o consumidor de São Paulo, existe o consumidor que está no Acre, que está em Rondônia, então as realidades regionais, a maneira como você aborda também a linguagem local, se apropriando, obviamente, desse tipo de cultura local, é fundamental para que a informação chegue com o maior nível de acesso possível. Então, ser didático na comunicação, expor as informações nos produtos, é um atributo que o consumidor brasileiro valoriza bastante. E um outro dado também que a gente traz em relação às pesquisas é que o consumidor brasileiro ele está muito suscetível a apoiar marcas que tenham o nível de informação adicional de impacto ou de beneficiamento. Acho que é importante a gente trazer também que o nosso vínculo, né, o nosso vínculo de compra, quando, obviamente, ressaltado o fato de que nem todo mundo tem condições de fazer a aquisição do que gostaria, a gente também tem um país com uma certa desigualdade econômica e social, mas quando a gente tem a oportunidade de fazer as escolhas, a gente tende a pesquisar mais sobre as coisas que a gente está comprando. E o link afetivo ligado aos produtos é algo que a indústria pode aproveitar. Então, o impacto positivo de um produto, uma comunidade que é beneficiada por aquele tipo de produto, seja na confecção da embalagem, seja, como a Marcela trouxe, né? Então, as cooperativas que são beneficiadas dentro desse ecossistema de produção, os insumos que são requeridos para poder fazer o conteúdo do produto, tudo isso conta como atributos que levam o consumidor a ter um link afetivo maior com o produto. Então, a indústria ela pode muito aproveitar isso. E com dois caminhos, né? Primeiro, que você valoriza todo um ecossistema de beneficiamento, são outros stakeholders, né? São outros envolvidos dentro de uma cadeia de produção, cujo esse produto impacta positivamente e também no viés competitivo, porque a indústria também tem esses atributos levados também no nível de competitividade em relação a produtos correlatos. Então, a Wacatu vem trabalhando muito nesse contexto para que as pessoas consigam reconhecer e comparar atributos de produtos para fazer sempre a melhor escolha com o melhor impacto, né? E é inegável que quando você traz o consumidor a entender o que está sendo colocado ali, ele começa a comparar produtos e, consequentemente, a escolher também da melhor forma possível dentro das necessidades que ele possui. Certo, então mais uma vez aí a comunicação aparecendo como algo fundamental, né, nessa trajetória, como um dos impulsionadores aí que vai realmente levar o consumidor a criar essa, pelo menos consciência, né, inicial, né, através da embalagem. A gente ouvia há anos atrás, eu estou no mercado de embalagens há 20 anos, que a embalagem era uma ferramenta de marketing e ainda é, né, no ponto de venda, mas também agora ganhou né, essa nova função de fazer essa aproximação ali, inclusive para a gente, enfim, alavancar essas taxas tão baixas que a gente tem de reciclagem no Brasil, com tanto potencial, né? Vou seguir com você, Lúcia, e te perguntar. Vocês atuando em sensibilização, mobilização e engajamento da sociedade em relação à educação ambiental e em relação ao consumo consciente mesmo. Quando a gente fala de educação ambiental, atuando no engajamento de empresas, o que o Instituto faz, como é esse trabalho que o Instituto faz para engajar empresas com base nessa questão e com foco nessa questão de educar o consumidor. Acho que o primeiro passo é que a gente faça a empresa enxergar todas as pessoas envolvidas, né, as partes interessadas, como o mercado muitas vezes chama, mas todas as pessoas envolvidas na cadeia ou
que estão conectadas ao negócio da empresa. Então, essa análise desse ecossistema, né, desse grupo de participantes, ela é importante, inclusive, para que a empresa esteja aberta a uma escuta ativa, né? Uhum. Muitas vezes a tomada de decisão do design de um produto, a maneira como você vai estabelecer o vínculo com uma cadeia de fornecimento, não necessariamente leva em consideração a consulta desses diferentes envolvidos. E quando a gente trabalha com a empresa, existem níveis de atuação. Eu vou dar um exemplo prático, que muitas vezes você estabelece, vou pegar o uso, por exemplo, de produtos que vão para o varejo. Eu trabalhei bastante tempo no varejo também, tentando conectar produtos com atributos de sustentabilidade, trazendo inclusive produtos da biodiversidade para frente do consumidor e fazendo com que ele ganhasse maior relevância, né? Porque ele tem vários atributos positivos você trabalhar a biodiversidade brasileira como uma proteção natural, tanto da questão de produzir produtos que levam à regeneração e, consequentemente, proteção do meio ambiente, mas também para a gente ajudar o consumidor a entender que, a partir do momento que ele compra um produto, ele está patrocinando o que está por trás dele, bem ou mal, do que está dentro daquela cadeia. Quando você implementa um projeto como esse, né, de tentar fazer com que o consumidor tenha o acesso às informações no momento da escolha, uma das coisas que a gente inclui para as empresas nessa escuta é de ouvir o próprio consumidor, ouvir o consumidor, ouvir a opinião dele, antes de fazer qualquer design de produto e colocar qualquer coisa na frente do consumidor, vale essa percepção, né, de como as pessoas enxergam o produto, quais são os atributos que ela valoriza e, consequentemente, fazer com que outros stakeholders sejam ouvidos. Então, a sua cadeia produtiva, os seus fornecedores, a comunidade da onde você faz parte, comunidade onde você extrai os recursos naturais, os colaboradores da sua empresa, que muitas vezes são esquecidos, né? Que a empresa que faz tanta coisa para fora, comunica para fora, mas os colaboradores também não têm. E esse exemplo que eu quero dar é que muitas vezes na implementação de um produto no mercado, você não tem um cuidado básico, que é ter o processo de humanidade de apresentação desse produto. Então, imagine que você vai colocar um produto dentro de uma loja, de um supermercado, e você sequer conseguiu fazer uma sensibilização dos colaboradores que fazem a reposição desse produto para atributos. Grande parte da perda da oportunidade de produtos no varejo se dá porque o colaborador não conhece nada daquele produto que ele está abastecendo. Ele não conhece, não consegue reconhecer produtos que têm atributos melhores do que outros, que têm ali uma configuração para poder passar para o consumidor essas diferenças. Então, eu atribuiria aqui o trabalho do Acatu muito desde o processo de educação, né? Mas com três fases: a sensibilização, que é o momento que você desperta as pessoas para aquilo que existe; a mobilização, que ela tendo a sensibilização, ela passa a ter comportamento individual dela como sendo algo que ela passa a pensar nisso, então o colaborador, os stakeholders passam a ter ali um outro tipo de comportamento; e o engajamento, onde você passa a ter uma multiplicação daquilo. Então você só não se mobiliza unicamente para si, mas também faz com que outros tenham essa atitude. Imagina isso dentro de uma empresa, fazendo com que o colaborador de base ou até o CEO da companhia possam ter também essa oportunidade de passar por essas três fases. Então, é um pouco do que o Acatu vem oferecer, né? A sustentabilidade dentro da formação de base, para que as empresas consigam, consequentemente, construir produtos e serviços que sejam mais aderentes ao consumidor consciente e, consequentemente, que a gente possa estabelecer no consumo um impacto mais positivo. Falando um pouquinho aqui, você me fez pensar em dois exemplos. Um é de uma profissional do mercado, a Letícia Mel, ela é profissional de comunicação e transparência de sustentabilidade, e ela tem trazido um pouco do que ela vê no mercado, no varejo mesmo, de novas gôndolas surgindo com produtos, né, com cunho de sustentabilidade, mas que foram feitas a partir de produção local, incentivando, destacando, mesmo em grandes pontos do varejo mesmo, no Pão de Açúcar, no Carrefour, enfim, a gente já percebendo uma tímida movimentação nesse sentido, mas que ela
né, começa aí a fazer esse movimento, e você falando me fez lembrar um pouquinho disso. E também quando você fala de você sensibilizar os colaboradores, né? O que eu acho que é fundamental para a indústria que quer realmente transmitir essa consciência para o consumidor final, precisa sim começar dentro, né? A partir dos treinamentos de sensibilização, de levar primeiro essa consciência de dentro para fora. E aí eu vou trazer até um exemplo aqui recente. Eu, eu vi uma iniciativa de uma marca X que estava recebendo roupas que não, descarte de roupa, de vestuário, que não seria mais, poderia ser doado e tudo mais, então, resíduo mesmo de tecido. E eu cheguei numa loja dessas, que eu vi o anúncio, vi a propaganda, e perguntei, gente, onde fica o ponto de coleta? Não, mas aqui não tem. Aí eu falei, gente, tem, porque eu entrei no site, eu consultei qual era o lugar mais próximo da minha casa e tudo mais. Não, não tem. Eu falei, então vamos procurar, porque no site dizia que tinha, e rodei a loja inteira até que realmente eu achei o ponto de coleta. E aí eu falei para ela, falei, olha, esse é o ponto de coleta, mas assim, divulgaram, mas não prepararam internamente os colaboradores, se o colaborador talvez tivesse tido acesso à importância, né, daquele descarte, daqueles tecidos, talvez essa sensibilização teria animado né, o atendimento a falar, não, tem sim, olha, a gente tem essa ação, né? Então, eu acho que são pontos realmente importantes da sua fala e que, na prática, realmente a gente vê que precisa mesmo dessa educação e dessa consciência em todos os pontos. Marcela, quer complementar? Eu ia dizer que eu amei a fala do Lúcio, porque eu acredito muito nesse movimento de dentro para fora. A gente vê, hoje a gente está falando aqui de comunicação, e de fato, comunicação é o grande desafio de todas as empresas, né? Existem, a gente sabe, esse clássico, né, de empresas que têm setores que não se falam, e o marketing está fazendo campanha. Eu mesma já tive uma experiência de uma colaboradora de uma grande multinacional me procurar para entender como que era trabalhar num negócio de impacto. E aí eu comentei com ela, falei, que legal, né, que vocês estão, que os influenciadores, vocês estão levando os influenciadores para conhecer uma comunidade. E ela falou, a gente tá, e ela era da área de marketing ainda. Então, assim, infelizmente isso é muito comum. E aí, já que a gente está aqui falando de dicas, a gente fica muito preocupado quando a gente é um negócio em olhar para fora. E é muito importante a gente olhar para dentro, e porque né, a equipe, quando ela está engajada, quando ela está com conhecimento, ela vai trabalhar melhor, né? Esse conteúdo vai para fora de uma forma mais organizada, de uma forma mais coesa. Então, adorei esse ponto que o Lúcio trouxe. Quase ninguém fala sobre isso. Assim, fiquei muito feliz mesmo, porque eu acho que é um investimento independente do grande turnover e rotatividade que pós-pandemia, né, a gente vive. Eu acho que é uma realidade meio geral, assim, as coisas mudaram, os vínculos mudaram, mas eu acho que esse tempo dedicado à equipe, ele nunca é um desperdício. É sempre fundamental fazer esse trabalho. E é verdadeiramente o poder da influência, né? Se você conseguir influenciar uma pessoa ali a ganhar esse conhecimento, e ela chega na comunidade dela, na casa dela, enfim, né? Como o Lúcio mesmo tinha dito, todos nós somos influenciadores, né? Então, quando isso vem de dentro para fora, naturalmente isso vai ser percebido por quem está olhando e olhando a marca e tudo mais. E aí, Marcela, quero continuar contigo e te perguntar como vocês se posicionam dessa forma desde o começo, com toda essa comunicação, essa construção. Quando a gente fala de sustentabilidade, todo mundo de alguma forma está impactando negativamente o planeta, né?
e todos nós estamos também numa jornada de se tornar mais sustentável. Em muitas esferas, a gente nem consegue fazer escolhas, né? E em muitas esferas, às vezes você faz uma escolha e dentro do seu ambiente, da sua casa, na sua família, ainda é muito difícil fazer essa, né, essa influência. E aí, vocês que nasceram já, eu acho que as novas marcas, elas já nascem com essa vantagem hoje, né? Porque imagina, quem tem uma escala gigantesca, que já está estruturada de uma forma, fazer uma alteração, mas tem muita marca nascendo que não está nascendo com esse propósito ou com esse olhar, pelo menos, né? Então, vocês, como uma marca que desde o princípio já tinha essa preocupação intrínseca mesmo no negócio, eu queria que que você compartilhasse um pouquinho como foi para vocês. Desde o princípio, vocês precisaram fazer, foram enviesados por pesquisas, no planejamento, já era mesmo uma intenção desde o início do negócio, e isso foi ganhando espaço. Como foi para vocês e como é hoje esse retorno do público de vocês, que, pela nossa percepção, é um público que já é muito interessado na pauta, né? Então, como desbravar aí esse mercado já instituído por grandes marcas e que também agora precisam fazer esse movimento? Ellen, vou começar assim do ponto que a Positiva ela só existe porque o mercado não estava fazendo com a responsabilidade que a gente, como consumidores, gostaria que fosse feito. Uhum. Então a gente nasce já com o propósito de ser um negócio de impacto, e a gente estudou muito o que era ser um negócio de impacto. Inclusive o Sistema B foi uma grande bússola para a gente, assim, porque fora do Brasil já existiam marcas de produto de limpeza e de outros bens de consumo certificadas, e toda a filosofia dessas empresas que conseguiam colocar em prática essa filosofia, acho que esse é um ponto muito importante, nos inspirava muito a entender que é possível usar a força de um negócio, porque um negócio é muito poderoso, né? São pessoas que dedicam muitas pessoas dedicando horas e para a gente conseguir chegar num objetivo em comum. Então, assim, acho que existe de fato uma organização ali, e quando a organização ela não tem unicamente a finalidade de gerar lucro para os acionistas, você consegue, de fato, melhorar o seu entorno, sabe? Isso é um valor que engaja muito as pessoas, assim, a se sentirem parte do negócio, sabe? Não simplesmente eu trabalho aqui porque eu ganhei o meu salário no final do mês, assim. Então, eu acho que esse é um dos benefícios que eu queria citar, sabe? Quando um negócio, ele de fato tem propósito de verdade, as pessoas sentem isso. As pessoas que têm contato com o negócio, é muito difícil a gente ser questionado pela maneira que a gente sempre se comunicou, sabe? A gente sempre usou muita transparência na nossa comunicação. A gente sempre, quando a gente recentemente mudou as nossas embalagens, que eram uma lata de papel com uma tampa de Flanders para uns cartuchos de papel, e o nosso produto antes ele empedrava naquela lata por conta de umidade, que não protegia tão bem. A gente fez um vídeo para as redes sociais, eu adoro esse exemplo, simulando a pessoa tentando quebrar o produto que endurecia dentro. Então, assim, a gente sempre escancarou os nossos problemas, assim, justamente para conectar e mostrar que a gente não é perfeito e que a gente está em constante evolução, sabe? E eu acho que, falando, né, respondendo a sua pergunta sobre benefícios, a gente hoje tem uma comunidade muito engajada, né? Recentemente a gente conseguiu bater um recorde no Brasil de fazer a maior rodada de financiamento coletivo. E isso só foi. E 80% das pessoas que investiram na Positiva eram consumidoras já. Então, assim, existem impactos que eu sempre falo que são intangíveis de você investir
comunicação transparente, verdadeira e criar, de fato, uma comunidade. Porque, como o Lúcio falou, as pesquisas apontam que o brasileiro tem essa característica de querer saber como é feito, de querer opções melhores. O grande desafio é econômico. A gente tem um desafio econômico muito grande, a gente só não faz mais porque fica inacessível, porque ainda não tem escala, porque tem um desafio cultural, né? Mas eu acho que o cultural ele é muito menor do que o econômico, porque independente do conhecimento que o brasileiro tem, a vontade de fazer escolha melhor é muito grande. Então é isso, assim. Aí, respondendo a sua outra pergunta que você fez, a gente tem uma comunidade muito engajada já nos temas socioambientais e o que a gente vem trabalhando muito é para se comunicar com os ecoconsideradores, que são aquelas pessoas que consideram os hábitos e consumir de forma mais ecológica, mas se não tiver muito disponível, se não tiver com o mesmo preço de um convencional, se a diferença for muito grande, se não, enfim, não for muito cômodo, a pessoa não vai abrir mão ela não vai fazer tanto esforço para mudar o consumo dela. Então, hoje a Positiva, o time inteiro vem estudando muito o comportamento dessa turma que quer, mas não quer mudar muito o hábito, para a gente conseguir ter uma comunicação que conecte, que engaje, que faça eles sentirem que o nosso produto ele não vai dificultar a vida e que mesmo assim eles podem consumir sem culpa e sendo parte da solução, né? Uhum. Um ponto que você falou que é super importante, que é essa questão da jornada mesmo, né? Bom, estávamos tendo problema com essa embalagem aqui, então foram e buscaram comunicar isso com a máxima transparência, e aí, claro, usando ali de ferramentas do humor, enfim, né, de propostas que atraia, que aproxime o público, mas tendo essa verdade sobre a jornada, né? Não chegamos prontos, estamos ajustando tudo e, né, e aos poucos estamos evoluindo. Eu acho que é muito importante esse ponto. E sobre a questão também de vocês estarem estudando esses potenciais clientes, né? O comportamento desses potenciais para que eles possam se engajar e entender também a causa ali, e também a questão de custo-benefício, que essa é uma questão que barra muitas soluções importantes no Brasil, né? E que só com a oferta aí aumentando e a demanda aumentando que a gente vai conseguir realmente escalar. Lúcio, quer complementar a fala? Gostaria de complementar a fala da Marcela? Eu queria trazer só um ponto. Eu não sei se a Marcela lembra, mas a gente se conheceu também numa live há muitos anos atrás, né? E eu vou reforçar o que eu disse naquela época, num outro contexto, eu estava em outra empresa. E uma das coisas que eu falei, que eu lembro até hoje, foi de que a gente precisa apostar em negócios com propósito, né? As pessoas precisam olhar que, apesar de empresas como a Positiva terem nascido numa nova era, elas vivem numa era ainda de transição. De transição. Então, elas não podem, por exemplo, falhar em nada. É porque quando você trabalha com propósito, você tem ali muita gente olhando todos os detalhes do que você está fazendo. Então, é uma cobrança surreal quando você olha a comparação, por exemplo, com empresas que são, sei lá, 30 mil vezes Uhum, maiores do que a Positiva, né? sim, E eu acho que tem elementos também de aposta que a sociedade precisa dar para esses produtos com causa, é é, verdade. eu vou trazer só um contexto aqui que eu vivi, assim, ah, quando você traz esse propósito, e o brasileiro ele tem muito isso, porque nós somos muito afetivos, nós somos culturalmente muito afetivos, né, em relação a outros lugares do mundo. E isso leva a gente também a ter uma relação emocional com as coisas. Então, o elemento, né, as camadas de envolvimento de um produto, elas perpassam essa questão de você estar só precisando de uma solução em alguns momentos. É óbvio que a gente está vivendo uma sociedade, como eu já disse, desigual, a gente precisa ter o equilíbrio disso, mas no momento em que as pessoas passam a curva da necessidade, elas passam a ter o potencial de escolha, é inevitável que elas vão fazer escolhas para produtos que tenham
maior propósito. Isso não é uma tendência, isso é natural. E com tudo que está acontecendo no mundo, né, as questões de mudanças climáticas, as pessoas estão começando a conectar as pontas, estão começando a entender que determinado tipo de problema tem a ver com determinado tipo de atitude. Então, não dá mais para você fazer, né, fazer uso da inconsciência ou da falta de informação das pessoas para poder ter o seu negócio ganhando dinheiro, né? Eu acho que o elemento aqui é de cada vez mais a honestidade de quem está por trás das empresas e das marcas, aliado a todas as questões de governança, todas as questões que são protocolares, elas levam a gente a ter cada vez mais humanidade no princípio de escolhas e, consequentemente, o consumidor ele tem muito a apoiar nisso, né? Pessoas que apoiam causas fazem com que essas causas cresçam e possam ajudar muito mais gente. Gostaria de complementar, Marcela. Eu gostaria só mais uma vez, vocês vão falando e os insights vão aparecendo na minha mente. Recentemente eu vi um depoimento de um profissional também do setor no LinkedIn, falando sobre uma iniciativa, uma startup de combatendo o desperdício ao alimento. E a troca, a pessoa estava passando a experiência dela ali, né? Ah, olha, eu gostei, mas tem esse problema, né? Porque os negócios começam mesmo com né, pontos a melhorar, enfim. E esse foi realmente o comentário que eu fiz. Eu gostei muito da iniciativa, é uma iniciativa muito interessante do ponto de vista de desperdício mesmo. Tem vários problemas ali e eles não estão dizendo que não tem, vão ajustando aos poucos, problemas de entrega, enfim, mas a gente, como consumidor, precisa apostar, né? Essas marcas elas só vão conseguir se estabelecer e escalar se o consumidor der um pouquinho de crédito, né? E falar, poxa, vou trocar esse por esse, vou fazer essa tentativa ou vou fazer essa experiência e tudo mais. Então, acho que falando de positiva ou de marcas novas com propósito, vai muito nesse ambiente da gente testar também, né? Da gente experimentar. Diga, Marcela. Não é isso, Ellen. Acho que o brasileiro ele está mais aberto a experimentar, mas ainda a gente tem um desafio geográfico muito grande, né? E tem esse desafio econômico. Eu acho que quem pode já fazer escolhas, né, idealmente deveria fazer, considerando que quando a gente, né, ganhando escala, a gente consegue tornar o produto cada vez mais acessível e acessível tanto em distribuição quanto em escolha de compra, né, acessível financeiramente. Então, eu gosto muito desse conceito de sociedade, de comunidade, assim, extrapolando um pouco, né, a quem a gente conhece, pensando como consumidores, como que a gente impulsiona, de fato, esses negócios a conseguirem chegar no maior número de casas dos brasileiros, né? Sim. Uma questão que o Lúcio trouxe também, que eu achei interessante, foi a questão da comunicação regional, né, Lúcio? Que era algo que, que realmente deve, acredito que estudando mais sobre isso, esse impacto regional da comunicação ser mais específica para cada área, eu acho que isso também deve contribuir bastante para fomentar essas iniciativas e também para contribuir com a educação ambiental daquela região, né? Falando a linguagem que aquelas pessoas falam, sendo mais simples. Perfeito. E você também tem um elemento, né, que a gente entra sempre no automático. Uma das coisas que é muito interessante é que todas as escolhas que você faz de maneira repetitiva, então, se eu vou num restaurante e só peço suco de laranja, eu inconscientemente estou construindo uma preferência de alguém que está produzindo lá na ponta laranja. Agora, se eu dou a opção de tomar um suco de umbu,
eu faço uso de um recurso que pouco é utilizado, mas se você for comparar, por exemplo, o umbu, ele tem toda uma ancestralidade para a caatinga. Você Uhum, tem uma ancestralidade, ele é endêmico da caatinga, ele não nasce em outro lugar, ele é muito difícil de ser cultivado em outros lugares. Então, usando esse aspecto da particularidade do umbu, que é uma coisa muito genuína, né? Toda vez que você consome algo e dá oportunidade para que algo também ganhe um passinho a mais nessa competição que a gente cria sem saber. Então, toda vez que você vai em algum restaurante japonês e pede só um tipo de peixe, você está concentrando a produção daquele tipo de peixe. Se você tem uma uhum, alimentação voltada para determinado tipo você está concentrando. Então, nossas escolhas, elas acabam regendo, obviamente multiplicadas, né, pela quantidade de indivíduos, um sistema que responde ao estímulo do consumo. Então, para que a Positiva ou outras marcas de propósito consigam ganhar mais espaço, sejam tão competitivas quanto, para que a Marcela possa distribuir pelo Brasil inteiro, chegando em Rio Branco, chegando em Rondônia, os produtos da Positiva, a gente precisa da escala de consumo. E isso não é só ela produzindo, é a gente consumindo. uhum. Maravilha. Bom, para a gente finalizar aqui, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês acham essencial como atributos, de profissionais que atuam na indústria, como essencial para que a gente possa aí, considerar e influenciar o consumidor final. A gente já falou aqui de comunicação, intenção, né? Eu acho que os negócios de impacto, né, vêm com essa intencionalidade muito intrínseca já no próprio, na própria criação do impacto. O que vocês acham de atributos e ações que vocês consideram que são essenciais para quem vai nessa jornada, de forma, repetindo inclusive uma palavra sua, genuína, quando a gente fala de empresas que realmente querem, fazer a diferença e impactar para que a gente possa aí contribuir para a circularidade, pensando nesse sentido. O que você acha, Lúcio, que é essencial para quem está buscando esse caminho? Bom, e primeiro eu vou usar uma fala que eu tive hoje num evento também, falando sobre a questão de circularidade. A gente precisa, como profissional, e principalmente quem trabalha com sustentabilidade, entender que nós fazemos parte de uma jornada. Muitas das mudanças que a gente está promovendo, nós não vamos ver efetivamente o Uhum, resultado final. Assim como outros que vieram antes da gente também fizeram a sua parte e se foram. Mas a gente precisa ter a ideia de que a cada escolha que a gente faz na nossa profissão, na tomada de decisão que a gente tem dentro das empresas, a gente constrói legados. Esses legados, eles podem ser reverberados ou eles podem não ter um fim adequado. Então, olhando para a questão da indústria, o que eu vejo é que a gente precisa ter essa consciência de que a gente não é onipresente, a gente precisa ter um lado positivo mesmo, de olhar para as mudanças como sendo algo em construção, jornadas, construção de pontes, porque a gente é tão afetado com só notícias ruins que eu acho que falta muito essa promoção do lado bom das coisas. E, ao mesmo tempo, não ficar fechado só no seu quadrado. Não. Hoje, o consumidor não quer saber o que você faz dentro da sua empresa, ele quer saber o que a sua empresa faz com outras empresas, faz com todo um contexto maior do que ela tem. Então, acho que tem um lado de a gente desmembrar um pouco esse lado de que a gente está num processo de transição, tudo tem que ser transicional e não ruptura, e, consequentemente, os profissionais que trabalham com sustentabilidade, que trabalham na indústria de alguma forma, precisam ser resilientes para todas essas questões e, consequentemente, serem mais eficientes do seu ponto de vista de que o mundo é muito maior do que, às vezes, a sua empresa. Então, olhar para o mundo, para as mudanças climáticas, para as questões de impacto social, como sendo algo que precisa fazer parte das decisões do dia a dia. maravilha, Lúcio, muito obrigada. Marcela, eu vou repetir a mesma pergunta para você, mas antes quero fazer um adendo aqui sobre as embalagens da Positiva. Eu acompanho, né? Eu dentro do setor estou sempre de olho o que acontece em relação ao mundo das embalagens. E a Positiva, ela tem assim
com certeza é intencional, mas já num movimento bem atual de minimalismo, de um design mais minimalista mesmo, e não, por isso, não atraente, mas trazendo já no próprio design mesmo da embalagem, esse respirar de comunicação. Eu acho que é talvez pelas tonalidades, sabe, pelas escolhas que vocês fazem ali no design, e eu queria levantar isso como um ponto interessante das embalagens da Positiva, nesse sentido quando a gente fala aí que, inclusive, dos R's, né, o minimalismo é algo que a gente precisa novamente adotar, né, para que a gente possa cada vez descartar menos, né? Então, eu acho que essa questão no design das embalagens, elas transmitem isso, eu falando como consumidora, tá, Marcela? Como alguém que acompanha a marca como observadora nesse sentido. E aí te perguntar também o que você acha que é essencial para essas marcas que estão buscando mesmo educar, trazer educação ambiental como um dos pilares importantes aí através das suas marcas, dos seus produtos, por favor. Ellen, obrigada por ser consumidora da Positiva e acompanhar, né, os nossos detalhes aí, todo o esforço que a gente tem para poder transmitir nossos valores de forma visual, enfim. Para quem está dentro das empresas, indústrias, querendo fazer essa transformação, um ponto se a gente quer resolver um problema, a gente precisa conhecer o problema, em primeiro lugar, assim. Então, eu acho que a gente ouvir todos os elos da cadeia, né? A gente não queria nenhuma solução sozinhos, estamos todos interligados, interconectados aqui. Para eu conseguir produzir uma tampa de PP, eu envolvo muitas pessoas para fazer uma tampinha. Como é que funciona esse processo? Ele é um processo de injeção? Por que ele não é sopro? Por que foi assim? Por que a indústria criou essa máquina desse jeito? A gente precisa questionar mais, a gente precisa saber mais de onde vem, por que foi criado as coisas dessa forma. Indo na origem e ouvindo todas as pessoas que estão nesse círculo, né, produtivo, olhando de fato, fazendo uma análise de ciclo de vida de um produto ou de uma parte de um produto, você consegue entender os problemas e você consegue fazer diferente. Não tem outro jeito. Uma coisa que eu gostaria só de ressaltar é que, assim, o que me preocupa muito a gente não é perfeito, mas, assim, a gente sabe o que a gente está colocando no mercado. A gente pesquisa tudo para poder colocar alguma coisa ali. O que eu acho que a gente não pode fazer mais são as marcas que querem ter um posicionamento e têm um posicionamento socioambiental e misturam um monte de material numa embalagem, criam... Antes tem ali que, assim, você não consegue separar o vidro do plástico do metal, que ficou linda a embalagem, ela tem um conceito maravilhoso, ela vai salvar o oceano, mas, assim, ela é uma embalagem que ela é muito complexa, você está ensinando errado. E, assim, nós que somos funcionários ou diretores ou fundadores, ou que seja, nós pessoas que estamos trabalhando nessas empresas e queremos de fato resolver problemas, a gente não pode não conhecer todo o processo de ponta a ponta, sabe? A gente não pode continuar vendendo solução, sendo que é problema ainda, entende? Porque a gente está deseducando o consumidor, a gente está deseducando quem está querendo fazer melhor, assim, melhores escolhas. Então, esse é um ponto, assim, que eu acho, assim, é genial quando você tem o conhecimento, e assim, as pessoas, que eu queria só trazer 2 pontos, assim, ouvir todos os elos da cadeia envolve trazer protagonismo e reconhecimento para as pessoas que estão envolvidas nos processos, sabe?
Isso gera engajamento, isso mobiliza, isso sensibiliza, que são as palavras que o Lúcio trouxe. Então, não é só no ponto de venda, é lá na produção também, sabe? Então, eu assim, incentivo e estimulo muito as pessoas que estão à frente de marketing de produto, que for, a conhecerem, de fato, como cada parte é feita. Parece básico, mas não é, né? Parece que é uma função. Quando eu converso com as pessoas, a gente falou aqui, né, por exemplo, da cadeia de reciclagem das cooperativas, muita gente não conhece realmente e não tem noção do que chega lá na ponta. Às vezes está criando algo que acha que é super, né, um benefício, mas que você vai conversar com o catador e ele fala, não, mas para mim não funciona, isso daqui é rejeito na cooperativa, né? Então, e aí não só falando lá da ponta dos catadores, mas falando de todo o processo ali de desenvolvimento, como fundamental conhecer todo o processo, né? Para quem quer realmente se engajar. Gente, desejam complementar aqui, Lúcio? Não, pelo horário avançado, eu quero agradecer pelo convite. Foi um prazer estar aqui, prazer ainda maior com a Marcela aqui com a gente. Você, Ellen, pela gentileza de convidar, de fazer todo o trabalho aqui também de preparação do material para a gente poder trazer o melhor conteúdo. Agradecer quem ficou com a gente até aqui. E, enfim, quem ficou e quem vai assistir, estou à disposição para me procurarem no LinkedIn. Posso trocar mais mensagens com vocês se vocês tiverem também dúvidas ou quiserem bater mais papo sobre o assunto, tá bom? Mas super obrigado pela oportunidade. Obrigada, Lúcio, mais uma vez. Obrigada, Instituto Acatu. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, que vocês realizam. Tão fundamental desde o início e hoje ainda mais. Marcela, estou vendo aqui as perguntas, mas obrigada, Vanessa, também pela sua participação aqui. Marcela, muito obrigada por aceitar o convite, parabéns pela positiva, por todo o posicionamento, sigam firme. E deu uma travadinha, né? Acho que foi dela. Acredito que ela caiu. Marcela? Oi, agora Voltou. estamos te ouvindo, Oi. voltou. Oi. Estava aqui agradecendo a sua Oi. participação e agradecendo a Ixi, sua travou de novo. participação. Está me ouvindo, Agora sim, a gente Marcela? escuta. Está me ouvindo? Uhum. Oi, Marcela. Eu tô te ouvindo, eu tô aqui, deu uma travadinha. Agradecendo a sua participação e dando parabéns pela iniciativa de vocês. Seguimos apostando, seguimos acompanhando, que vocês tenham aí uma longa jornada e que possam também inspirar muitas outras iniciativas de impacto positivo. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Ellen. Queria agradecer a toda a equipe da Conecta Verde também por organizar esse encontro, aos patrocinadores por fomentar, né, esse espaço de discussão. Agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui hoje, ao Lúcio, que eu admiro muito a trajetória do Acatu e o que ele está fazendo ali na linha de frente, gerando conhecimento de valor para todo o Brasil. E deixar aqui os contatos da Positiva, @Positiva. Quem quiser mandar mensagem, a gente responde todas no Instagram, TikTok, YouTube, onde for mais fácil. É super fácil falar com a gente. E boa noite. Obrigada. Gente, quero agradecer mais uma vez, agradecer sim os nossos patrocinadores que estão viabilizando esse projeto de construção, de informação, esse projeto realmente para a gente trazer conhecimento para o setor. E então agradecer a Lorde, a Vitopel, a Iató e a Zaraplast. E a semana que vem a gente volta na próxima terça-feira com novos convidados especiais, com outro tema. Nós vamos divulgar ao longo dessa semana, mas também aproveitar que hoje
dia 7 de maio, a gente não pode esquecer de pedir aí que quem está conosco nesse dia 7 de maio de 2024, que possa contribuir através das doações para o Rio Grande do Sul, diante de tudo que aconteceu. Eu não posso deixar de aproveitar esse espaço aqui do Conecta Verde para a gente lembrar que cada um pode fazer um pouco. A nossa situação de crise climática já está nos assustando nessa geração. A gente achou que os impactos aconteceriam numa geração futura, mas o futuro chegou e agora a gente precisa cada um fazer a sua parte. Então, estejam doando para entidades sérias, né? E quem for doar valores e quem for doar de outras formas, em São Paulo nós estamos aí com o correio, os correios, né, disponíveis. Então, gente, não deixem de fazer cada um sua parte, vamos fazer nossa parte nos nossos negócios, nas nossas casas, nas nossas famílias, e é isso, seguir em frente com esperança. Tá bom? Muito obrigada. Até terça-feira. Obrigada, gente. Obrigada, Marcela, Lúcio. Até. Obrigada.